Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda Londrina, cidade maravilhosa. Amigos, muito obrigado, Deus, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos. Para você que está nos ouvindo e assistindo em qualquer cantinho desta cidade, desse estado, desse país e pelo mundo, nós temos muitos amigos nossos espalhados pelo mundo. Eu fico muito feliz de saber que eu tenho amigos na Austrália, em Londres, em Miami, 2 na Argentina. Variavelmente, esses meus amigos, independente do fuso horário, entram nesse horário e falam: puta, que legal, cara, olha que bacana a gente ouvir coisas e assistir coisas da nossa cidade, não é? Então, para você que também não nasceu em Londrina, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui há muitos anos, essa é uma cidade maravilhosa, completa 90 anos o ano que vem, e a gente faz a maior questão do mundo de falar o seguinte para todo mundo, e esse é um grande canal de comunicação: ame a sua cidade, proteja a sua cidade, fale bem da sua cidade. Ah, mas existe um montão de coisa ruim. Tá, tem ruim aqui, tem em Sydney, Austrália, tem Paris, tem São Paulo, tem em todas as cidades, não é? Exaltar as coisas ruins vão melhorar? Não, discuti-las sim, né? Discuti-las sim. Somar esforços para resolver, aí sim. E em falar em somar esforços, eis que nós temos um assunto muito importante, entre muitos assuntos que a gente traz aqui, né, para a gente bater um papo, a respeito, hoje, nesse caso, a comemoração, ou a evidência, ou o lembrete de que o suicídio acontece. Por isso que nós temos a comemoração chamada Setembro Amarelo. E aí a população sempre pergunta para mim: Marcão, e as cores? Quem escolhe? Não sei quem escolhe. Só sei que a gente tem um montão de cores, não é, que simbolizam datas e momentos para que a gente fique esperto com a situação. Então, por isso que no dia de hoje, sabadão, o assunto hoje, com esses meus amigos extremamente importantes, conhecedores, professores, pessoas que estudaram, estudam, porque eu percebo que estudam sempre, não vão parar de estudar, porque isso faz parte da vida daquele que quer servir ao próximo. Setembro Amarelo sendo discutido hoje pelos psiquiatras Carolina Nicolau, psiquiatra e diretora acadêmica do Hospital Vida, Ieda Benedetti, coordenadora do curso de psicologia da Uniprudente, professora e diretora do Instituto PSAI, formação em psicanálise winnicottiana. Daqui a pouquinho eu vou descobrir o que é isso, vou perguntar para ela. Doutora Alessandra Dil, psiquiatra e do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. E muitas outras drogas. Cada dia parece que aparece uma nova, né? Doutor Weber Soares Vargas, especialização em psiquiatria na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e professor de psiquiatria da UEL. E daqui a pouquinho entra também o doutor Júlio Dutra. Ele é psiquiatra e presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Meninas, em primeiro lugar, muito obrigado de vocês dedicarem alguns minutos desta manhã, viu? Agora eu não sei por onde a gente começa, então vamos assim, por ordem alfabética. Deixa eu fazer por ordem alfabética. Começamos com a Alessandra, então. Alessandra Dil, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui num sábado, conversando com uma audiência cativa dessa rádio, não? Muito bem, muito bem. Carolina Nicolau, bom dia. Bom dia, Marcão. Obrigado pelo convite. E dou um oi para todas as pessoas que estão nos escutando e nos vendo. Que bom, que bom. Ieda Benedetti, bom dia. Bom dia, Marcão. Obrigada pelo convite. Honrada com o convite. Falar com a doutora Alessandra, com a doutora Carol, com o doutor Weber. É um prazer. Na verdade, uma responsabilidade, porque falar depois deles vai ser complicado, porque a versão deles, geralmente conclusiva. Estar no seu programa é incrível, mas fundamentalmente falar para este público. O público que nos ouve cada vez mais interessante, cada vez mais comprometido e cada vez mais demandando esse tipo de informação, porque esta informação que a gente vai trabalhar neste momento é fundamental, porque a questão do suicídio é uma questão complexa que pode surpreender cada um de nós. Exato. Pode ser o seu amigo, pode ser o seu vizinho, pode estar muito perto de você, ou nós podemos estar falando com alguém que pensa isso. Exatamente. Doutor Weber, tudo bem, doutor Weber? Bom dia. Mas eu agradeço muito, até porque a gente tem uma vivência lá no Hospital Universitário, que o Hospital Universitário, não sei se você sabe, Marcão, ele é referência das tentativas de suicídio que acontecem na cidade de Londrina. Praticamente quase todas elas vão para o Hospital Universitário.
gente acaba tendo uma experiência grande das tentativas de suicídio, né? E a frequência que isso ocorre é assustadora. Por isso esse assunto é bastante relevante. Muito bem. Então, o assunto hoje, para você que está nos ouvindo em qualquer lugar, vou repetir, desse país gigantesco, né, dessa cidade. Então, se você tem pensamento, se você tem um amigo, se você gosta dos seus amigos, se você observa seus familiares, sintomas, nós vamos perguntar quais são, né? Causas, nós vamos perguntar quais são. E índices também. Então, eu estou aqui praticamente com uma bancada, né? É bastante gente que conhece muito sobre isso. Então, a pergunta é o seguinte: discutida por todos vocês, quais fatores estariam envolvidos nos índices de suicídio no atual contexto? O que é o atual contexto? Pós-pandemia, as pessoas, a maioria endividadas, acesso às drogas sintéticas cada vez maiores, as mães e pais cada vez trabalhando mais. Então eu estou tentando fazer um contexto, porque aqui é o seguinte, no atual contexto, mas também não sei se há 30, 40, 50 anos atrás, quando as mulheres trabalhavam menos, cuidavam mais dos filhos, quando a educação era um pouquinho mais rígida, não sei se isso acontecia também. Ou se acontecia, os índices não eram tão alarmantes. Ou pelo menos não tinham diagnósticos, né? Então no atual contexto, amigos profissionais, quais são os fatores que estariam envolvidos nesses índices? Por gentileza, Carol. Marcão, então, quando a gente fala de fatores predisponentes do suicídio, a gente fala em 90%, em mais de 90%, alguns autores até defendem, mais de 95% das vezes, que existe uma doença de base psiquiátrica, né, uma doença mental junto. As mais comuns doenças que a gente encontra é a depressão, o transtorno afetivo bipolar e o uso de substâncias. Além disso, a gente também tem algumas pessoas que têm características de personalidades mais rígidas, mais instáveis, mais impulsivas, né? Como o transtorno de personalidade borderline, que a gente também encontra muito hoje em dia. E claro, aí situações de vida, né? Pessoas que passam por processos dolorosos, doenças crônicas, pessoas que estão passando por perdas como luto, perdas financeiras, mudanças bruscas, né? Principalmente os adolescentes, a gente percebe que a situação hoje, a gente entende que assim está tudo muito fluido, e os adolescentes eles têm poucas raízes, então eles acreditam que de repente aquela situação que traz um sofrimento, ela é permanente e que aquilo não vai passar, e todos nós passamos por isso e a gente sabe que vai passar. Né? Os jogos, eu me lembro que quando eu jogava, então eu tinha indinho, eu tinha mocinho, né? Eu tinha uns revolvinhos, que hoje até o revolvinho é um brinquedo banido, né? Enfim, mas eu não tinha um joguinho que matava, ganhava vida, tirava uma vida, e é banalizado. Vocês têm índices a respeito dos jogos e se os jogos realmente influenciam nisso tudo? Porque é um tal de perde vida, mata vida, acabei com a tua vida. O próprio jogo, ele influencia, Ieda? O jogo, ele não é em si o próprio jogo a questão. A questão é tudo que está no invólucro desse jogo. Veja bem, o que é a sociedade em rede? A sociedade em rede vem organizando toda a estrutura social do planeta e destituindo o planeta da subjetividade. Os processos de globalização e o advento da internet tornou o mundo inteiro pasteurizado. Você encontra Coca-Cola, McDonald's na China, nos Estados Unidos e aqui. Aquilo que era subjetivo, que definia cada população, ele vem se perdendo. Fundamentalmente, o planeta tem uma cara pasteurizada, igual em todos os lugares. A forma de se alimentar, que antes, né, era em torno da mesa, organizada com a família passando seus valores. Meu pai era palmeirense, o filho era palmeirense também, gostava de futebol, conversavam. O filho nascia numa religião, tinha uma estrutura com o pai, se enraizavam os valores da família ali. A sociedade tinha uma organização de comunicação, as pessoas conversavam, as pessoas dialogavam entre si. Veja bem, outro dia eu fui num bar, perto da PUC lá,
tinha assim, ó, presta atenção, escrito. Presta atenção. O Bar da Beth não aceita cartão e não tem Wi-Fi. Favor conversar entre vocês mesmos. Você tá brincando. Veja, as pessoas vão para os ambientes sociais e conversam via internet com outras pessoas que não estão ali. O que vem acontecendo, então, que é uma coisa assim que a gente vai discutir ao longo do programa, pretendo ter espaço para discutir isso. À vontade. Que as pessoas vêm por diversos motivos. A reorganização das formas de trabalho. Tá? Antes as pessoas trabalhavam no mesmo ambiente. Né? Hoje as pessoas trabalham home office. Hoje as pessoas... A organização do trabalho, as pessoas iam trabalhar na firma. Exato. O povo ia para a firma. Vamos para a firma. Né? Hoje, ou as pessoas vestem a camisa da empresa e se destituem da sua subjetividade para usar a camisa da empresa, ou então não tem nenhuma conexão com nada. Não tem compromisso nenhum. Não tem conexão com nada. Não se responsabilizam por nada. Então, toda essa forma de reorganização social vem dando sintomas e não é de hoje. Né? A gente vem aí, né, na década de 90, 2000, né, de 1990, década de 2000, com um aumento substancial da depressão. Depois vem as ondas, né, da desconexão, que já vem dando sintoma. Os déficits de atenção e hiperatividade invadem as escolas. Ou seja, as crianças não conseguem estar no momento presente conectadas, prestando atenção. A liberação do celular para os mais jovens também complicou muito. Não é só isso, é que o celular vem neste invólucro. Percebe que a coisa é sistêmica. É um pacote maior. O celular é um dos fatores. Você me perguntou do jogo e eu estou falando de tudo isso. O celular está nisto. O celular, o jogo, o modo de se alimentar. Antes a gente sentava na mesa, eu gostava de amassar o feijão, jogar o arroz por cima. Minha irmã era o mesmo arroz e o mesmo feijão. A minha irmã colocava o arroz e jogava o caldo do feijão em cima. Cada um com a sua subjetividade, construindo a sua subjetividade na alimentação, se relacionando de forma coletiva ali. As famílias sentam menos para se alimentar, que é um ato até simples, mas era uma comunhão. Isso. E hoje você chega num fast food e faz assim, eu quero e lá já está implícito até como você vai comer. Sim. Que é aquele lanche daquele jeito, aquele refrigerante daquele jeito, aquela batata daquele jeito, você sai comendo. A sua subjetividade está destituída até na sua forma de comer. Você não acha, Ieda, também que dentro desse contexto que você está falando, que é sistêmico, global, que não é de hoje, nós vivemos hoje nessa sociedade muito imagética, imediatista, que não lida com frustração? Exatamente, isso faz parte imagética de todo esse... foco na imagem, só na imagem. É isso assim que um pouco a Ieda está falando, né? E dentro desse contexto também inclui você viver uma vida neste aparelho. Nos celulares. Nos celulares e a vida do outro, que é sempre melhor do que a sua, que é quase, tem uma sigla para isso, chama FOMO, né? Que é o medo de estar ausente, né? O medo de não estar desconectado, de que não faço parte. Se eu vejo a Ieda no Instagram surfando, eu vou falar, puxa, eu não tô surfando, eu não tô lá. Eu sou a pessoa mais infeliz, porque eu não tenho isso que ela tem. E a Ieda comentou, então isso flores, eu não recebi. Meu Deus, ela tem uma vida amorosa, eu não tenho. E tudo isto imerso num contexto onde o sujeito vem se desconectando e perdendo suas raízes. Não aguenta a força do tranco, do vento da vida cotidiana. Né? Então as pessoas vão se desconectando, veja bem, eu vinha desenvolvendo raciocínio, a gente veio deprimindo, depois a gente veio... E você comentou isso lá, anos 80, 90. 80, 90. Depois, década de 2000, 2010, as pessoas veem a onda de déficit de atenção e hiperatividade, né? Uma escola formatada na década de 70, recebendo crianças na era digital. Escola e crianças não foram mais feitas um para o outro. Depois você tem que fazer o quê? Medicar a criança? O modelo educativo era da década de 1970. Você tem que medicar você tocou a criança. num assunto extremamente importante. Eu não vou citar nem instituições, nem livros. Tem a ver com suicídio, tá? Tem, né? Tem. Não vou citar nem educadores, nem instituições, nem livros. Mas eu já me deparei com professores, instituições e livros totalmente desatualizados.
totalmente desatualizados. Aprendeu há 30 anos atrás, quer aplicar hoje esse conhecimento. A escola é paquidérmica, a escola não evolui na mesma velocidade que o desenvolvimento social e a educação da criança em casa. A sociedade evoluiu muito mais. Gente, eu não estou terminando os raciocínios, o nosso público vai ficar louco. Porque não, mas é bom, essa discussão é muito boa. Porque antes, né, os pais diziam assim, né, o meu avô, meu bisavô dizia assim, eu conheci todos, tá? Dizia assim, eu quero ser respeitado, meu avô, né? Meu pai já queria ser amado, né? Porque aí, num primeiro momento, os pais educavam. Agora, no segundo momento, não. Eu preciso amar meu filho, senão meu filho vai amar só a minha esposa, e aí nós vamos nos separar, e aí, se eu não der isso pro meu filho, eu não vou ter o amor dele. E as crianças vêm, então, se transformando, mudando o papel da criança, que antes era assim, ó, o que sobrar a criança veste, o que sobrar a criança come. A criança passou a ser o pequeno imperador da casa. O modo de se relacionar com as crianças também mudou. Só que nós demos poderes e responsabilidades para as crianças que eles não têm a maturidade. Esse processo de transformação do papel da criança na família é muito sério. E você tocou num assunto que esses dias atrás um amigo meu comentou comigo, que antigamente as crianças chegavam para os mais velhos e diziam, o que eu faço? O pai, o avô dizia, você vai fazer por esse caminho, essa é a conta que você vai fazer, pega tal ferramenta. Hoje mudou. Hoje é o pai e o vô que fala assim, como é que faz isso aqui para comprar por aqui, que o vô não sabe ligar a televisão, o pai não sabe ligar a televisão, ou não sabe mexer. Mudou, inverteu o grau de importância familiar para alguns conceitos. Isso. E qual é a estrutura, qual é a maturidade que a criança tem para sustentar este peso? Você lembra de uma música do Ultraje que falava assim, não vai dar, assim não vai dar, como é que eu vou crescer sem ter com quem me rebelar? Porque a gente precisa do opositor, do outro, para você poder se fortalecer em casa ali, ó, modulando força. Né? O pai nunca vai destruir o seu filho, pelo menos não devia fazer. Né? Por amor, o pai está ali modulando força, ajudando seu filho a crescer. A gente precisa de uma figura paterna forte, ou de uma figura, não precisa ser o pai necessariamente, sim. mas uma figura paterna gestor. forte, que se oponha na estrutura, na educação da criança. E aí, quando a gente tem uma família onde o papel da criança é muito empoderado, né? Olha como isso contribui para o desenraizamento, para a fraqueza, porque a criança tem muito poder, mas não tem força. Exato. Eu tenho todo o poder de tomada de decisão, não é, doutora? E não tem a força. E aí, veja como o contexto vai indo, e aí eu vou tocar ali no ambiente de conhecimento fortíssimo da doutora Alessandra e vou passar a bola para ela, né? E aí as pessoas vivem num ambiente de muito prazer, de muito imediatismo, tudo ao mesmo tempo agora, e aí o mundo não é assim. O prazer não está ali na relação interpessoal, no exato momento em que você namora. O namoro contempla a frustração. Aí você vai ali para a faculdade, para a escola, para os seus amigos, nem tudo é prazer. E aí as pessoas precisam do quê? Subsidiar o prazer com drogas. Me anestesiar, né? Me anestesiar com álcool, me anestesiar com cocaína. É uma fuga? Acho que nem todos são fugas, né, Marcão? Um pouco é lidar com a frustração, com o ócio, com o aqui e agora. O vazio familiar. O vazio, a busca do mais, a busca do tédio. A busca do tédio não. Como lidar com o tédio, né? E você falou, mais drogas estão surgindo. Acho que tudo tem a ver dentro desse contexto, né, do quero mais, né? E a insatisfação, né, de viver o hoje, muitas vezes presente. Acho que são fatores que vão somando para essa contemporaneidade que você está falando e que parece desconectado de suicídio, mas tem tudo a ver. Né? O que a gente está falando com a questão de as pessoas chegarem num momento de tal desespero que eu não tenho mais, ou eu não consegui me anestesiar mais, que é a nossa realidade, né? Hoje eu atendo predominantemente dependentes químicos, tá? Para você ter ideia, lá na Cracolândia hoje, 40% daquelas pessoas que estão lá pensam em se matar. Cracolândia, uma definição, o centro da cidade de São Paulo, que teve esse apelido de Cracolândia pela quantidade de crack que existe lá. Mas crack eu acho que é 0, alguma coisa. Tem tudo quanto é tipo de droga. É que as drogas mais baratas são aquelas que eles conseguem até produzir na hora ali. Tem muita gente né? Tem muita gente que leva muita vantagem, logicamente, os delinquentes, né? Vendendo droga para aquelas pessoas que estão ali. Sim. Né? São milhares de pessoas. Dr. Weber, as suas estatísticas quando você recebe essas pessoas no hospital?
Não, acho que foi muito importante essa colocação, né? São duas colocações. Primeiro, você perguntou qual impacto a pandemia teve, por exemplo, no suicídio. A gente sabe que o suicídio aumentou praticamente 3 vezes mais no período da pandemia, né? E esse padrão continua pós-pandemia pelas sequelas que elas ficaram, né? Não só sequelas das mortes, mas sequelas das complicações que tiveram. Então, no H1 nós temos esses dois cenários. Tem esse cenário realmente da pandemia, da pós-pandemia, e o impacto que isso dá em relação às tentativas de suicídio. Mas esse aspecto sociológico, cultural, das mudanças que nós estamos vendo, elas impactam relativamente bastante, principalmente nas pessoas mais jovens. Mas eu queria lembrar também que o suicídio ele tem algumas epidemiologias, algumas características que são diferentes. Existem faixas que são mais prevalentes de ter tentativa de suicídio. Então, nós realmente temos bastante suicídio entre adolescentes e crianças, mas eu queria lembrar também que nós temos muito suicídio na população idosa, né? E aí a gente vê que vai muito a parte da desesperança, das doenças, da cronicidade, da dor, da falta de amparo. Então, são outras características. Por isso que eu estou falando que suicídio nós estamos falando. Estou falando do suicídio do jovem, estou falando do suicídio exato. Do idoso, nós estamos falando do suicídio que tem pessoas que têm um problema psiquiátrico, qualquer que seja ele. Claro que a Carol falou bastante em relação à depressão, né? Porque, Marcão, é difícil você pensar que alguém vai querer se matar a troco de nada, né? Então, para você ter um suicídio, a pessoa tem que entender o que está acontecendo com ela, né? Então vamos pensar na depressão, que é a causa mais comum, mais prevalente do processo depressivo, do processo de suicídio. Então não é assim, eu quero me matar, não. Normalmente ela fica com a vida dela fica estática, ela não tem previsão de futuro, e ela está sofrendo hoje e não tem futuro para resolver esse problema, né? E aquilo passa a ficar uma agonia para ela, de repente ela não tem uma previsão de melhora. O que vai acontecendo com ela, né? A melhor solução seria eu morrer, ou como Deus não quis me matar, eu vou procurar um jeito de me matar. Além de eu estar sofrendo, estou fazendo todo mundo sofrer. Então. E aí ele vai tendo todo esse pensamento que vai conduzindo ele a uma ideação que começa a ter força, e aí sim ele começa a ter essa ideia valorizada, e agora aí sim um impulso. E aí entra muito, que a Alessandra falou, né? Lá vai ver que tem as tentativas de suicídios, quase todas elas têm um precedente. Normalmente a pessoa usa benzodiazepínico ou álcool para iniciar o processo. Não que de repente a pessoa seja alcoólatra, nada disso, né? Mas você vê que a pessoa toma uma cerveja, toma uma bebida ou toma um calmante, e aí sim ela entra num processo do impulso ficar mais relevante e ela tentar o suicídio. Então são várias coisas que foi muito bom você abordar todas essas características sociológicas, mas também lembrar que a população idosa, que ainda não está sendo totalmente afetada por essas mudanças que estão acontecendo, elas também se suicidam, e suicidam muito, entendeu? Mas por outras características. Então, por isso que eu quero falar qual suicídio nós estamos falando, né? Ou qual idade nós estamos falando, ou qual doença nós estamos falando. São coisas que são muito importantes. E aí você tocou num aspecto importante, né? Em que momento nós estamos falando? Nós estamos falando do momento pós-pandemia, que é um momento onde as pessoas mudaram toda a forma de ser, toda a forma de verificar o mundo, né? O mundo não é mais o mesmo como era pré-pandemia, né? Então são coisas que são vários assuntos que vão mostrando a complexidade que é o tema que você trouxe hoje em voga, né? Não, e outra coisa, que só para eu não me esquecer do meu raciocínio, existe e já existiu no momento da humanidade o suicídio caso como uma honra, que foram os kamikazes. Eles eram suicidas e eles não eram depressivos, eles eram heróis, tratados como heróis, entendeu? Então tem aquele suicida que na história da humanidade ele foi tido como um herói. Enfim, tem lugares como o Japão, que a falta e a frustração de um líder com a sua família ou de um erro grave, ele se suicida exatamente pela vergonha. Então não é nem depressão, ali é por honra. Né? Então são tratamentos diferentes. Getúlio Vargas. Aspectos culturais. Getúlio Vargas. Deixo a presidência para entrar para a história. Ele acuado, líder acuado, se suicida como uma medida honrosa, como uma tentativa de preservação do mínimo de subjetividade. As pessoas tentam no suicídio a subjetividade. Agora,
dialogando com o Dr. Weber, de que suicídio nós estamos falando? Todo suicídio tem a ver com saúde mental. E saúde mental tem a ver com psicoprofilaxia. É disso que nós estamos falando. Cuidados, preservação da saúde mental. Tudo isso que nós estamos trazendo aqui, ele traz a questão do idoso, né, a desesperança, a retirada do papel social do idoso, que nas tribos indígenas é muito relevante, você tira o papel social. Quando a gente fala de droga, nós estamos falando de saúde mental. Quando nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de saúde mental. Quando nós estamos falando de déficit de atenção, que eu ia dizer, nós estamos desconectando. Vem o déficit de atenção e agora vem uma onda de autismo, que é vem desconectando a depressão, o déficit de atenção, o autismo. A sociedade, de modo geral, vem se desconectando. Do que nós estamos falando? Descuidados com a saúde mental. Cabe saúde mental na sociedade que se configura no contexto contemporâneo? É disso que nós estamos falando. Por que nós precisamos de todas essas drogas? O suicídio é a cereja do bolo. Nós estamos falando de saúde mental de modo geral. É a base. E a ausência do reconhecimento da dor do outro como relevante. Nós temos que começar agora no próximo bloco. Nós estamos saindo para o intervalo comercial e no próximo bloco, primeiro a gente está identificando isso, eu achei extremamente interessante, porque a gente começa na base verdadeiramente desse pensamento e a gente vê coisas desconexas, tanto familiares, mas também emocionais, o problema mental, as drogas e também, doutor Weber lembrou bem, a gente às vezes fala do jovem, a gente fala daquele que está com depressão, mas nós estamos falando também de pessoas um pouco de mais idade que também tem o suicídio. A gente volta daqui alguns minutinhos para um breve intervalo comercial. Quem estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, a gente continua, viu, pessoal? A gente só sai do ar agora pela 91,7, mas a gente continua ao vivo ainda pelo canal do YouTube. E lá sim, aí a gente tricota mais. Para você que vai pelo canal do YouTube, a tricotagem é muito maior nesses instantes que a gente está fora da 91,7. A gente já volta, não saída não. O assunto é Setembro Amarelo, suicídio. Muito bem, agora nós estamos só pelo canal do YouTube. Doutor Weber, você nos ouve aí? Sim. Tá bom, nós estamos agora, a gente continua aqui pelo canal do YouTube. Eu estava comentando com vocês a respeito de que tem momentos na história da humanidade que o suicídio foi até relevante, e não foi só no Japão. Incas, os maias, existiam guerreiros que eram assim, cara, a situação é aquela lá. Napoleão chegou a incentivar alguns guerreiros para falar assim, alguns soldados para falar, cara, é coisa assim, ou é você, não é mais ninguém, tem que levar aquela bomba, tem que fazer tal coisa. Quando um cara, Primeira Guerra, todas as guerras, quando um líder chega para os soldados e fala, você vai para fazer tal situação, você vai ter que levar aquela bomba. Mas isso é manipulação ideológica, né? Porque a gente viu o Jim Jones incentivar o suicídio de milhões ali, milhões não. Milhares. De mil e poucas pessoas, né? Para a relevância todas aquelas pessoas que estavam com problemas mentais? Não, ele era um líder, estavam alienados de si, né? Mas foi um processo, não é que todo mundo ali inicialmente tinha um problema psíquico. Ele foi como líder, como uma lavagem, né? Fazendo um processo de destituição da subjetividade de cada um, tornando a seita dele o sentido da vida de todo mundo. De repente a seita dele cai em descrédito internacional, ele vem sendo pressionado
internacionalmente, ele ia ser preso, ele incentivou o suicídio coletivo. O deles ele foi veneno, né? Se eu não me engano, foi, né? Foi. Tomar todo uma mundo sopa tomou lá, veneno. todo mundo tomou uma sopa. Inclusive crianças. Você vai me falar que estava todo mundo doente mental? Muitas crianças morreram ali. O pai já incentivou todo mundo. Agora, a idade também, né? Eu percebo muita família que às vezes abandona os mais idosos, né? Não é só os idosos, a família abandona o doente mental. A gente tem uma psicofobia. Porque assim, se algum familiar está com câncer, está com fibrose cística, a família abraça. A família fala, puxa vida, eu te amo, eu estou com você. O doente está dependente químico, está esquizofrênico, começa a dar trabalho. 41% da população brasileira tem ódio e antipatia de conviver com o usuário de drogas. É mesmo? Isso. Então, ou seja, exato, é uma pesquisa já antiga de 2009 do Gustavo Venturi, da Fundação Perseu Abramo, que mostra isso. E corrobora com isso que a Ieda está falando, porque é como se, assim, é uma vergonha, e vamos esconder. Ninguém fala para alguém que está com falta de ar que a pessoa tem que se esforçar para você não ter falta de ar, né? Mas por que para uma pessoa que está sofrendo de depressão, muitas pessoas acham que eu posso dizer a ela, se esforça mais um pouquinho. Isso é coisa da sua cabeça, né? Depende de você, só depende de você, né? Aí as pessoas vão dizendo assim, não, olha, claro que eu aceito o meu filho que tem qualquer uma questão com saúde mental. Não, eu amo meu filho, eu aceito meu filho, eu só não quero que ele haja como quem tem. Sim. Né? Ou seja, com isso, né, a gente vai colocando a saúde mental muito debaixo de um tapete que não deveria. Acho que a pandemia revelou isso. O quanto nós precisamos... Não existe lado nenhum bom da pandemia. Mas, no mínimo, a pandemia revelou, não é? Oi, vamos voltar? Essa é a musiquinha, tá? A gente não estava no ar? Estava no YouTube. Muito bem, agora nós continuamos no YouTube, mas também ao vivo pela 91,7. A FM do JB Faria, na frente do Yacht Clube e na frente do Lago Igapó. É um cartão postal da nossa cidade, né? Então, pessoal, é o seguinte, para você que está nos acompanhando, estamos comentando a respeito do Setembro Amarelo, que é um mês que levanta-se essa questão, mas ela continua durante o ano inteirinho. Não adianta só ter a preocupação nesse setembro. E a preocupação nossa, primeiro então, estamos falando sobre o suicídio. E aí, o Dr. Weber tocou num assunto que eu achei muito interessante, que às vezes a gente fala assim, mas aquela pessoa, ela era depressiva, aquele cara era triste, ou aquela pessoa estava enfadonha. Mas tudo bem, tem pessoas realizadas que chegam ao suicídio, né? Você sabe de pessoas que às vezes não conseguem imaginar sair de uma situação, e aí sim, a Ieda também tocou no outro assunto que eu achei muito interessante, e aí a gente vai somando tudo isso, né, Carol? Assim, são sintomas. Né? Então a gente falou vários estilos de suicídio, vários. O consumo de álcool, principalmente, que é uma droga que todo mundo fala, mas eu não cheiro, eu não fumo. Cara, você bebe? Bebe. Pô, isso é uma droga. Eu tenho aqui, o risco de uma pessoa tentar o suicídio é 7 vezes maior após a ingestão de álcool. 7 vezes maior. O risco de uma pessoa tentar o suicídio é 37 vezes maior após o consumo excessivo de álcool. Segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, 18%, quase 20% das mortes por suicídio estão associadas ao uso de álcool. Olha que loucura! A pandemia do Covid-19 afetou a saúde mental da população em geral e agravou muitos dos fatores de risco conhecidos para o suicídio. Então Então a gente chega nessa conclusão que existem vários tipos de suicídio, vários motivos para o suicídio em várias idades e também associado a falta de contato com a realidade. E eu concordo plenamente sobre isso. Quando a gente... na minha casa, pelo menos, a luz apagava. Apagou a luz. Nós estávamos juntos na sala sem televisão. Eram os momentos mais legais, porque todo mundo ficava brincando, acendia a vela e ficava meu pai, minha mãe, fui criado com vó, né? Meu pai, minha mãe, vó, tio, todo mundo ali. Eu tenho nítida a sensação de falar, gente, podia apagar a luz mais vezes. Olha que legal isso. Um pensamento que era uma comunhão de família. Então as famílias começaram a trabalhar cada vez mais, a se desassociar a tudo isso. A comunicação, o celular começou a ficar cada vez mais fácil de todo mundo ter.
As mulheres trabalhando desconexão. fora de casa, As mulheres né? trabalhando fora de... Então, identificando de uma forma bem rapidinha tudo isso. As mulheres trabalhando mais, as crianças tendo cada vez mais acesso à comunicação, a bebida cada vez mais inserida nesse processo, os jogos. Fez bem. E aí? Os motivos estão aí. Como é que a gente descobre isso nas pessoas? Como é que se descobre, entre elas, a depressão? Como você descobre uma pessoa com depressão? Quem tem mais habilidade? Não. Quem mais trabalha com Talvez a depressão? a Carol possa falar. Pode ser, Todos Carol, nós por trabalhamos. gentileza. Tá. Marcão, assim, os sintomas de depressão, muitas vezes, eles têm vários graus. Ele pode ser uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave. O que é uma depressão leve? Então, a gente tem sintomas, a pessoa ela começa a ficar com uma tristeza que não vai embora, que é muito diferente a gente falar assim, eu tô deprimido. E a pessoa está com uma tristeza, né? A tristeza faz parte, é um sentimento que a gente vai ter. Assim como a alegria, a gente vai sentir tristeza. Então, a gente tem uma tristeza que não vai embora. E que esse humor, ele começa a todos os dias, e na maior parte dos dias, a pessoa começa a sentir uma apatia, uma falta de vontade de fazer as coisas. A pessoa ela começa a perder a vontade de coisas que antes ela sentia prazer. Então, aquela pessoa que saía, tinha uma vida social, ela começa a se isolar, ela começa a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, autorrecriminatórios. Eu não sei fazer nada, né? Eu sou incompetente, pensamentos de culpa, ideias de culpa. Desvalia, desesperança. E aí, esses sintomas, eles podem ir crescendo. Então, assim, se a gente não busca ajuda, às vezes é uma situação externa que a gente está passando. Mas tem algumas pessoas que têm fatores biológicos. Então, a pessoa vem de uma família, de uma genética, de uma herança, onde tem pessoas com transtornos mais graves, né? Então, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, a própria depressão mais grave. E a gente pode herdar vamos dizer assim, essa genética, e aí a gente tem dentro do nosso cérebro alguns neurotransmissores que são responsáveis por essa sensação, né, de prazer, de bem-estar. E essa desregulação química no cérebro faz com que esses sintomas eles podem ir se acentuando. E se a gente não procura um tratamento com medicamento, com um psiquiatra, uma pessoa que entende do que está fazendo, um psicólogo para trabalhar as questões emocionais, para a gente fazer uma regulação do que está acontecendo na nossa vida externa. Muitas vezes são as duas coisas, né? A gente tem o fator biológico, a gente tem os problemas externos, e a gente faz esse acompanhamento e tudo dá certo. Mas aquela pessoa que não procura, tem vergonha, nossa, eu não posso falar isso porque vão falar que é frescura, vão falar que eu estou com preguiça, né? Porque a pessoa ela perde muita energia. Eu sou de uma época, sem revelar, que às vezes a gente fala brincando assim, eu sou de época, Não, todas as épocas são legais, né? Sou na época do Elvis Presley cantando ainda, tá? Então tá bom. Que ir um psiquiatra, um psicólogo, era uma coisa tipo, você tá louco, né, cara? Onde já se viu uma coisa dessa? E eu percebi que hoje, cada vez menos se ouve isso. Ao contrário, parece que até então ficou uma coisa mais simples de se comentar. Tô indo no psiquiatra, tô indo no psicólogo. Acho que existe um preconceito grande ainda. Ele é menor do que talvez já foi, mas ainda é muito prevalente e é isso que impacta nesse acesso que a Carol está falando precoce. Porque uma pessoa com esses sintomas que a Carol descreveu, ela claramente precisa de ajuda. Então, ainda estou falando sobre a depressão. E o principal da doença é o prejuízo. Então, a pessoa ela tem que ter um prejuízo na vida dela. Então, ela está, né, o trabalho dela está começando a ter um prejuízo no trabalho, nos vínculos familiares, ela começa a se isolar, né? Então, a vida social dela começa a... Ela percebe isso e ela tem que tomar cuidado, e também pessoas que estão em torno dela. Isso mesmo. Aí que está a campanha que a gente está fazendo. Para quando a pessoa não procura ajuda, a gente identificar os sinais. É o que a Ieda estava conversando ontem. O câncer era uma coisa que ninguém falava sobre câncer há muito tempo atrás. Né? Traz mau agouro, fala de câncer. Doença ruim. É uma doença ruim. A gente não fala. Hoje em dia, se a gente fala muito sobre os sintomas, sobre os sinais do câncer, a pessoa identifica precoce. E ela vai e procura uma ajuda, ou alguém... E tem práticas preventivas, e faz o seu Papa Nicolau, e faz o seu exame de mama, e está atento aos exames precoces. O mesmo em relação à saúde mental. Continua. Isso. Então, a gente, identificando esses sintomas, tanto na gente como nas pessoas, a gente vai ver que a gente não é preguiça. A gente vai ver que a gente não é falta de força. A gente vai ver que não é porque a gente está fazendo corpo mole.
A gente está doente. E aí, muitas vezes, a gente começa a procurar um problema físico, né? Daí a gente começa a somatizar. Daí vem os sintomas somáticos. Então, eu começo a sentir muita dor muscular, uma tensão, eu posso começar a ter gastrite, eu posso começar a ter sintomas de ansiedade. E isso vai aumentando. Até que chega uma hora que essa depressão leve vai ficando moderada, esses sintomas podem piorar, e aqueles pensamentos que a gente começa a falar assim, puxa, eu só queria descansar, eu só queria sumir, eu só queria paz. Isso começa a ficar cada vez mais prevalente dentro desses pensamentos. E esses pensamentos, eles começam a ficar ruminantes. Então, esse pensamento começa a invadir a cabeça e a pessoa perde o controle sobre esses pensamentos. Isso tem tratamento? Isso tem tratamento, isso que a gente estava falando, né? Da medicação, da psicoterapia, do apoio familiar, né? Da gente poder fazer práticas saudáveis, hábitos saudáveis. Então, prática de atividade física, a gente sabe que também faz uma regulação química, traz fatores neurotróficos que protegem o nosso cérebro. Tem, então, meditação, a gente sabe que são práticas saudáveis, que é a mesma coisa, a gente fortalece os nossos músculos através do exercício físico, mas a gente fortalece a nossa mente através de exercícios de meditação, de atenção plena, onde a gente vai trabalhar, e os jovens, exatamente isso que a gente estava falando sobre os jovens, o que acontece? Os jovens, nesse sentido da impulsividade, nesse sentido de querer muito as coisas, muitas vezes a sociedade esquece o seguinte, os jovens, eles estão gestantes de si mesmos, eles estão se gerindo. Então, é um processo, é igualzinho à gestação. Aquilo vai passar, é uma circunstância. E assim que o adolescente ele está ali se estruturando, ele está entendendo uma identidade que ele ainda não tem, ele não sabe quem ele é. Ele está descobrindo as dificuldades dele, emocionais, ele não tem autorregulação. As questões sexuais. As questões sexuais, que um dos fatores de risco são as pessoas que têm muitas dificuldades em entender sua própria sexualidade, não aceitam. É um índice que se preocupa a gente junto com fatores, né, de sexo, pessoas com sexo masculino, pessoas que têm problemas com... A Alessandra vai entrar nesse ponto, eu queria que ela entrasse nesse ponto, né, sobre... Identidade de gênero, orientação sexual, né? É um fator de risco. 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 São populações... Depressão, você definiu como um fator de risco e a evolução dele e como é que a gente detecta. E também um outro fator seria a indefinição sexual também. Na verdade, sofre, né? Não é um fator de risco. Aqui a gente está falando de populações, minorias sexuais, que por homofobia internalizada, o que é uma homofobia internalizada? Eu não me aceito. Eu gosto de outro garoto, sendo um garoto, mas eu tenho medo da minha sociedade, da minha religião, de frustrar da minha família. Eu não vou ser aceito. Porque tudo que um adolescente quer, e vamos dizer, nós também queremos adultos, ser amados e ser pertencentes. Para o adolescente, isso é a elevada potência, o sentimento de pertencer. E aí eu tenho uma orientação sexual que é diferente da maioria, né? E que a minha sociedade, o meu entorno, a minha comunidade não aceita, isso aumenta as chances de eu ficar deprimido e aumentam as chances de eu ter sofrimento psíquico e cometer suicídio. E começar a beber. Sim, essa associação, álcool, né? Droga. Álcool, identidade, orientação, ou até mesmo, vamos falar, que não precisa necessariamente ser questões ligadas à identidade ou orientação, mas eu iniciar uma vida sexual, sendo um garoto tímido, né? Uma pressão de uma sociedade que você tem que, falando o português, claro, você tem que ser o comedor, você tem que ser o cara, né? Você tem que sempre ser aquele muito pegador, né? Que a sociedade, né? Que em geral é esse que é o cara que é o estereótipo. E aí eu não sou isso. Como é que eu lido com essas questões, né? Então, veja quantos fatores nós falamos aqui. Identificáveis, a maioria são identificáveis. Todos identificáveis. Sim, quando a gente fala em suicídio, nós estamos falando de pessoas que passam por vários tipos de sofrimento psíquico e que, por diversos fatores, ou próprios, constitucionais, ou sociais, eles não têm esse sofrimento reconhecido ou tratado como deveriam. E aí a coisa evolui para o suicídio,
Mas quando o indivíduo chega no suicídio, nós já tivemos muitos outros fatores que eu estou elencando aqui. E muito tem a ver, né, com as questões sociais. Porque as questões individuais, elas podem ser identificadas e encaminhadas pelas pessoas da família, pelo próprio indivíduo, mas o que é mais complexo é como nós podemos fazer uma psicoprofilaxia social, ou seja, como que nós podemos tratar essa sociedade que vem evoluindo por um desenraizamento, uma desconexão, né? Como que eu faço com essa sociedade que não reconhece a doença mental como algo relevante e que precisa ser tratado como doença. Então, programas como esse e campanhas como esta do Setembro Amarelo se prestam a um serviço de psicoprofilaxia. Essa discussão, em última análise, ela vai vai ter bons resultados quando a gente conseguir sensibilizar a sociedade, quando a gente conseguir fazer um trabalho de melhor conscientização. Salvamos vidas hoje sem saber quais foram. A gente estava falando das pessoas que passam por esse sofrimento, por isso quando a gente fala, muitas vezes, assim, os fatores predisponentes e os fatores que a gente pode colocar como os predisponentes, a gente pode colocar também outros fatores que podem levar a esse sofrimento. Então, por exemplo, pessoas que são imigrantes, eles saem das suas terras, saem das suas raízes. Indígenas, que eles não têm mais um local próprio, né, onde eles têm um local lá, mas assim, eles já usam roupa, a cultura deles já se modificou. Então, todas essas pessoas que passam por esses desenraizamentos, eles podem ter um sofrimento muito grande, né? Também. Muito bem, estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial. 91,7, volta daqui a pouquinho, a gente continua pelo canal do YouTube, ainda tricotando um pouco mais, né? Batendo um papo muito sério, mas também levantando questões tão do nosso cotidiano e que às vezes a gente não consegue identificar. Então a gente já identificou a depressão, como ela aparece, os problemas familiares, como eles aparecem, a entrada no álcool, não é? Que é a droga mais fácil de você entrar no cigarro, que é o que leva também a outros fatores, sabe, mentais, clínicos, enfim. Setembro Amarelo é a nossa discussão, que a gente volta daqui a pouquinho, aqui pela 91,7, e a gente continua pelo canal do YouTube. A gente já volta. Doutor Weber, tudo bem aí? Tô bem. Ó, você vai para a sua segunda... Tomando um cafezinho enquanto isso. Você tá indo para a sua segunda goiaba aí, né? Tá tomando um cafezinho. Não, tô agora tomando um cafezinho. Que maravilha. Viu, a gente continua aqui trocando uma ideia e você percebe assim que vai se espalhando o assunto, né? Ele vai espalhando o assunto. Se você for lá no seio familiar de um pai que repreende muito, né? Se você for lá no seio familiar de famílias repressoras, né? Que exigem demais dos filhos. Ou totalmente laissez-faire, o outro lado também. Sim. Se você larga seus filhos... A negligência também. Uhum. Também, né? Isso também é complexo. Né? Aquilo... Obrigado. Pode falar. Aquilo que eu disse, né? Como é que eu vou crescer se eu tenho com quem me rebelar? Quando a criança sente, meu pai deixa tudo, eu posso tudo. Isso também é terrível para a criança, né? Porque a criança diz assim, bom, então eu estou no poder aqui, eu estou no comando, mas e se algo der errado? Eu sei o que fazer? Né? Alguém cuidou de mim? Porque a gente precisa do abraço da família. A gente precisa da modulação da família para saber até onde meu poder vai. Se o pai é extremamente liberal, ou se o pai é extremamente rigoroso, são dois vértices, né? dois vértices perigosos. São dois extremos que conduzem a um processo de adoecimento psíquico. Né? O Joãozinho, o Júlio entra daqui a pouquinho. Tá? Então, é assim. E acho que a gente também tem que, no último bloco, não sei tem se mais é dois? possível, é isso? Tem mais tá. dois blocos. Tem esse de 16 e o último bloco. A gente não perder de vista, né, assim, a questão da psiquiatria do desenvolvimento e da necessidade de nós termos equipamentos de saúde mental para... Isso é, assim, se eu tiver que dar uma mensagem aqui hoje,
Né? Exatamente. Eu guardei essa no bolso. Onde não adianta, identifico, tá, mas onde acessa? Um lugar que demora 3 semanas para chegar? Nós não conversamos antes e todo mundo guardou essa no bolso. Ninguém conversou. Sim, nós não conversamos mas antes. Então fazemos desse próximo bloco, porque assim, no meu raciocínio tem assim. Eu acho que tem que para as fazer pessoas já que também. estão nos acompanhando, né, as pessoas que estão nos acompanhando, foi assim: identificação do que é o Sim. suicídio Que eu em várias faço? escalas. Várias. Pô, depressão tá aqui, abandono, falta de. E esse é o gargalo, né? Esse é o gargalo da campanha do Setembro Amarelo. É óbvio que porque tem. Onde essas As pessoas ações que. Quer dizer, agora tá, nós sabemos, nós falamos, mas onde elas buscam ajuda? Quais são as políticas públicas na esfera da saúde mental? Como anda o desmanche do aparato da saúde mental? Como anda a falta de recursos para a reestruturação do projeto de saúde mental? Deixa eu trazer um dado estatístico. Isso. Para a gente guardamos poder ver a mesma. tá? E daí a gente entra na questão da política pública, né? Muito bem. Voltamos com Setembro Amarelo. Nós temos aí o Dr. Júlio Dutra já na linha daqui a pouquinho para conversar com a gente a respeito do que pensa a Associação Paranaense de Psiquiatria. Daqui a pouquinho ele entra também. Pessoal, e como que está a política pública nesse momento? O Dr. Júlio já está aí presente com a gente, Dr. Júlio? Olá, boa tarde, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tudo bem, ouvindo bem. Doutor Júlio, Olá, sua opinião Marcão, sobre abraço, o Setembro Marcão. Amarelo. Dá um abraço e o que... aí pro pessoal, dá um abraço no Dr. Eber, que está aí também no link, para Carol, para Ieda, para nossa grande Alessandra Dil, presidente da ABAD, né? Muito importante a presença dela também. Amigo, a Associação Paranaense de Psiquiatria nesse Setembro Amarelo e suas ações, por gentileza. Olha, é sempre muito prazeroso poder falar sobre esse tema. A gente sempre vai falar que o Setembro Amarelo não é uma data comemorativa, é uma data de junção de forças de todo esse grupo que está aí, de toda a sociedade, em prol de melhorar os dados que nós temos abusivos aí no mundo inteiro em relação a esse tema. Então não é uma comemoração, mas nós fazemos essa junção de força nesse setembro e nós, da Associação Paranaense de Psiquiatria, então, nós estamos trabalhando no estado do Paraná em várias frentes e para você ter uma ideia, Marcão, nós temos lá em Toledo, nós fizemos um torneio de tênis que uniu a sociedade, uniu os grupos de esporte do município. Fizemos palestras nos núcleos das mulheres empreendedoras também. Em Curitiba, nós temos aí inúmeras entrevistas em rádio e TV que estão circulando e vão circular durante esse mês. A iluminação do Jardim Botânico já é algo que todos os anos a gente consegue, da Câmara de Vereadores também, de Curitiba. Em Arapongas, essa semana, nós estivemos lá e fizemos uma reunião com mais de 450 funcionários da área da saúde, para poder falar sobre o tema, explicar sobre o tema, desde o agente comunitário de saúde até o médico do CAPS, do UPA, né, falando sobre isso. Também em Apucarana, nós tivemos a grata satisfação de reunir mais de 400 funcionários também, ontem, na manhã de ontem, para falar sobre esse tema. A doutora Priscila Maestro fez, também um membro da associação, fez uma excelente explicação sobre esse tema. E aí nós percorremos o estado. Maringá também, nós tivemos uma capacitação importante, também dentro da Prefeitura Municipal. Guarapuava, nós fizemos uma blitz que reuniu a Polícia Militar, o Exército, para poder também fazer essa propagação dessa ideia. E Londrina, eu acho que a Carol pode explicar para nós, porque nós vamos ter 2 grandes eventos que eu acho que nós temos que chamar a sociedade para se fazer presente, que eu acho que vão ser assim maravilhosos e chamar para que aquela pessoa que vai estar nesse evento, visualizando essas ações, possa identificar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, pessoas que precisam dessa atenção total. Obrigado, doutor Júlio. Exatamente isso. Nós vamos tocar nesse assunto aqui, que nós teremos 2 eventos muito importantes no próximo final de semana, no sábado, no calçadão da cidade de Londrina, e no domingo lá no Aterro. Eu sei, amigo, que você está com outras atividades aí particulares. Eu quero agradecer a sua presença e deixar aqui nosso agradecimento nesse envolvimento. E a próxima pergunta vai ser como que é
que está a política pública relacionada a tudo isso. Se o governo está aparelhado, se os municípios estão aparelhados, porque nós estamos aqui levantando questões. E aí, como socorrer todas essas questões? A identificação pessoal nos nossos lares, nos nossos amigos, nossos familiares, é uma história. Estou identificando. E aí, como socorrê-los, entendeu? Doutor Júlio, obrigado, viu? Se você quiser continuar com as suas atividades aí, agradeço muito a sua participação. Estaremos juntos no próximo final de semana, viu? Muito obrigado. Só quero deixar um recado dizendo a todos o seguinte. Nós, psiquiatras, nós todos que estamos aqui, os psicólogos, nós atendemos um paciente cada hora ou cada 30 minutos que seja. Através da tua voz, através da Rádio Pai Querer, através desse podcast e a imprensa em geral, é que vai conseguir repercutir isso em grande massa para que todos possam entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, sozinhos nós não fazemos nada, nós precisamos do apoio de vocês e é muito importante esse apoio. Então fica a dica, se nós salvarmos uma pessoa amanhã de sábado, nós já estamos felizes. Um grande abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Júlio Dutra, psiquiatra e presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Carol, nós teremos um grande evento também para motivar. Então, quando a gente fala sobre um evento, a gente mobiliza a sociedade, né? A gente mobiliza o poder público, a gente mobiliza entidades, a gente mobiliza apoiadores, patrocinadores. Para quê? Para que a gente acene a bandeira de entender com que é que esses sinais acontecem. Porque às vezes os sinais estão dos nossos familiares, dos nossos amigos, e aí a gente começa cada vez mais, esse funil, abrir um pouco mais. Ah, você está um pouco mais triste, você está bebendo muito, você está sem o contato, sabe, com a sua família, o que está acontecendo? Então aí, essa doença mental, porque a gente, mais uma vez, alguém, esse dia atrás brincou comigo, falou assim, está com dor no joelho? Vai lá no ortopedista. Está com dor de cabeça? Então, cara, quando você está com algum tipo de problema, procure alguém para trocar uma ideia, principalmente um psiquiatra ou um psicólogo, não é, que é especialista. Carol, esse é um evento importante para a gente levantar a bandeira, né? Isso. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma ação da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a sua federada aqui no Paraná, que é a Associação Paranaense de Psiquiatria, que eu sou representante aqui na região, né? Eu sou vice-presidente do Júlio. Então, a gente chamou como apoiadores a Prefeitura, o Hospital Vida, entre diversos outros apoiadores, para a gente fazer uma campanha. E a gente procurou a CODEL e a Prefeitura e eles foram muito solícitos. Então, a gente, na verdade, está inaugurando o Setembro Amarelo junto com a Prefeitura, né? E esse evento, ele vem, como a gente estava conversando eu e a Alessandra, ele vem não no sentido só da gente falar assim, nossa, nós vamos prevenir o suicídio. Não. Nós estamos fazendo essa campanha para a gente falar muito sobre o assunto, então desmistificar as doenças, a gente entender os sinais, a gente entender os sintomas, para a gente reconhecer a doença. E quando se a gente fazer o reconhecimento precoce e a gente souber, e agora? A pessoa está passando por isso, mas o que eu faço? Para onde que eu encaminho essa pessoa? Né? O que a prefeitura tem na cidade? Quais são os mecanismos que a prefeitura tem? Qual que é a rede de atenção psicossocial que a prefeitura tem para acolher e para atender essas pessoas? Então, a gente chamou a prefeitura nesse sentido, a gente pediu, inclusive, para o pessoal que faz a assistente social do município, junto com a Rosilene do CAPS, ela também vai trabalhar junto com o CAPS para explicar, então, quais são as ações do CAPS? Como que você pode ter uma consulta psiquiátrica? Como que você pode ter um atendimento psicológico? Aonde é que você vai quando você está com um problema mais sério, mais grave? Você tem direito à internação, você tem direito a se cuidar, você tem direito a um tratamento, assim como qualquer doença clínica, né? Então, se você precisa de uma UTI, você precisa se internar temporariamente até aquela crise passar. Porque uma das coisas que a gente fala na campanha é motivar a dizer assim, essa tempestade vai passar. E é justamente isso. Não é a gente falar assim, nossa, a gente tem realmente dados alarmantes, né? Então, assim, de 2016 a 2022, o mundo ele começou uma ação conjunta para unir as forças políticas e fazer ações onde todas as pessoas estão envolvidas. Não é só também a questão da saúde pública, do governo ficar responsável por tudo, mas por cada um de nós também estarmos fazendo a nossa parte. E saúde mental envolve muita compaixão, saúde mental envolve muito amor ao próximo, amor a si mesmo. E quando a gente perde esse amor próprio, quando a gente perde a valorização da vida, que eu acho que é um tema assim, crucial para a gente aqui no Setembro Amarelo, é a valorização da vida. Porque a vida parece que não está valendo mais muita coisa.
Então, quando a gente começa a valorizar a vida, né, o que é que a gente faz com a nossa vida, o que o nosso vizinho está fazendo com sua própria vida, o que é aquele adolescente, como é que ele está levando a vida dele dentro das escolas, dentro da comunidade, dentro de onde ele está inserido, e tudo isso vem, né, em conjunto com o que a Ieda falou, a Alessandra falou, o Dr. Eber falou, o Júlio colocou. Então, vem justamente isso. Então, essa pessoa que está passando por um sofrimento, ou que possa vir a passar, porque ao longo da vida, a gente sabe que em torno de 40% da população está passando ou vai passar por um problema psiquiátrico, né, de saúde mental. O que acontece que o Paraná ele tem os índices mais alarmantes de suicídio? Então, o Paraná? No Brasil, no mundo inteiro, teve a OMS, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, fez uma estatística e no mundo inteiro diminuiu o suicídio em torno de 35%. Diminuiu. Diminuiu no mundo. Mas nas Américas aumentou 17%. Aumentou 17%. O que isso diz pra gente? E eu tenho números aqui. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, há 6 anos, um total de 379 pessoas haviam dado cabo à própria vida no estado. A gente falando do Paraná, o que a gente percebe, né? Então a gente fez esse levantamento no Paraná para a gente poder ter esse termômetro, né? A gente medir a febre para ver como que estamos de saúde mental, né? No nosso estado. E o Brasil ele teve um aumento de 2016 a 2021 de 90%, de 50% do índice de suicídio. Já o Paraná teve um índice muito maior comparado ao resto do Brasil. Um índice de 90% de aumento no índice de suicídio. Olha como isso é então, importante. Então é um dado alarmante. Alarmante, onde a gente tem que olhar, então, bom, o que está acontecendo com o Paraná? Ele perdendo apenas para alguns estados no norte e alguns lugares onde realmente é muito pouco acesso à saúde. Então, esse olhar, então, assim, a gente ter como apoiadora a prefeitura, a gente prontamente convidar a prefeitura, né, a CODEL, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, para participar com a gente dessa ação, é uma vitória, porque nós estamos aqui para aumentar esse olhar para a saúde mental. As pessoas, com a pandemia, a gente falou assim, né, o que a pandemia trouxe de positivo? Eu acho que, assim, perdeu-se muita coisa, mas esse lado de olhar para a saúde mental era uma coisa que muitas pessoas, elas escondiam que elas tinham. E depois da pandemia, todo mundo começou a falar, né, minha memória já não é tão boa, eu fiquei deprimido, eu tive uma tristeza que não passava, eu fiquei ansioso, eu tive problema financeiro, e as pessoas começaram a verbalizar os seus problemas. Então, eu acho que essa ação ela vai ser muito importante que toda a comunidade ela esteja engajada. Eu acho que as pessoas que são representantes das ações públicas também, né? Então, o secretário de saúde, o prefeito, o secretário de educação, do esporte, tudo isso a gente está trazendo para se envolver. E vamos falar da campanha então, né, Marcão? Então a campanha ela vai acontecer no dia 23 de setembro agora, no Calçadão. Então a gente vai montar uma tenda, como se fosse uma tenda igual na época de campanha de diabetes, onde vai ter ali uma equipe de médicos, psiquiatras, residentes em psiquiatria, pós-graduandos em psiquiatria. A gente vai ter o pessoal da PUC, da Liga da PUC de Psiquiatria. Teremos psicólogos e toda a população que a gente convidou para participar dessa ação, onde a gente vai estar distribuindo folhetos, fazendo psicoeducação, mostrando... No Calçadão de Londrina. No Calçadão de Londrina, das 8 às 13 da manhã. Então, no Calçadão aqui em Londrina, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, quem quiser fazer uma consulta no bom sentido, vamos estar lá cheio de gente especializada para atender todo mundo no próximo sábado cedo, a partir das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Das 8 às 13, lá no Calçadão. Isso. Tá. Com todo esse apoio. Aí, quem não tiver tempo e não conseguir no sábado, nós temos domingo de novo. Isso. Aí, no domingo, a gente vai fazer no Coração de Londrina, no Calçadão. Depois a gente vai fazer, vamos dizer assim, no lugar que todo mundo adora, né? Que é o aterro. Lá no aterro. No aterro. Aí o aterro, pessoal, ali pertinho, final da Rua Maringá, ali pertinho do Lago Pelotim de Igapó, é só ver uma movimentação ali, é o aterro. Isso. O aterro, então, fica do lado do Lago 2.
a campanha ali, ela vai se estender um pouquinho mais, além da psicoeducação, orientações sobre o sono, sobre identificando sintomas de depressão, de ansiedade, a gente vai ter também uma caminhada. Então, levem os seus cachorrinhos, né? Será fornecido bandaninhas para os cachorrinhos, e aí nós vamos, então, em grupo, fazer uma caminhada. Das 9 às 10 horas, a gente vai fazer a caminhada. Das 10 às 11 horas, nós teremos também uma ginástica, né? Que o secretário o Marcelo Guido, que é o secretário do esporte, ele também vai estar lá, ele trabalha com esportes, karatê, ele vai levar uma equipe, ele vai fazer essa ginástica. Depois a gente vai ter uma pessoa que trabalha com a respiração, a gente então vai fazer técnicas de respiração para a gente poder entender um pouquinho o quanto a respiração é importante nos processos emocionais também. E em seguida a gente vai ter um alongamento. Então a gente convida toda a comunidade, convida você também. Estaremos lá, respirando. Cão não, porque eu tenho um gato, né? Posso levar um... Eu te empresto meu cão. Sei que você empresta um cachorrinho. Quem tiver cachorrinho, empresta para mim que eu vou levar com o meu cachorrinho para lá também. Que bom. Tudo isso significa o seguinte: envolvimento da ferramenta pública, que é a política pública, em ações como essa. Porque a gente acena uma bandeira para falar para as pessoas: ei, nós estamos aqui, então nós teremos lá os médicos, os especialistas para atender as pessoas. Sábado que vem no Calçadão de Londrina e no domingo no Aterro, com todas essas atividades. Doutor Weber... deixa eu só pedir. E quem puder ir com camiseta amarela ou alguma vestimenta amarela, a gente agradece também, porque eu acho que fica mais participativo no movimento, né? Simboliza um pouquinho mais. No próximo bloco, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente finaliza o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: cuidados que a gente tem que tomar para evitar que essas pessoas cheguem ao suicídio. Parece que é redundante, mas não é. Não é redundante. Eu quero finalizar esse nosso bate-papo no próximo bloco exatamente com essa pergunta e vocês me ajudando a responder. Quais os cuidados que nós devemos tomar para evitar que essas pessoas, nós mesmos, todos nós, né? Quando a gente fala saúde mental, você toma mais água, você come mais fruta, você está caminhando mais, está fazendo ginástica, ouvindo música, tá. Mas isso é um contexto social. Mas verdadeiramente, quais são os cuidados que a gente tem que ter para poder ajudar os próximos e a nós mesmos, tá bom? Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Você continua pelo canal do YouTube e a gente já volta pela 91,7 daqui a pouquinho. Posso pegar água? Pode. Doutor Weber. Carol. Na sua opinião, depois de todos esses anos de aclamada experiência nessa área, nós estamos piorando, nós estamos melhorando os medicamentos, as políticas. Faz uma análise para mim, por gentileza, amigo, porque você tem pouco tempo nesse setor aí, né? Você tem aí... Quantos anos você tem de experiência, Weber? Mais de 40 anos. 40, fora o tempo que eu trabalhei no antigo Xangri-Lá, que eu trabalhava lá muito mais, entende? Então, mas... Só que agora, Marcão, eu tô na ponta da corda, né? Onde é o desfecho, né? Onde os pacientes que tentam suicídio vão para lá, né? E aí eu gostaria que você abordasse também a cifra que a Carol falou, é muito engraçada, né? Ela não é só isso, não. Tem muita gente que não fala que tem por vergonha, porque vai perder o seguro e tal. Mas tem muito suicídio que o cara, por exemplo, o diabético não deixa de tomar um remédio para se matar, né? Que é um suicídio passivo, porque às vezes as pessoas falam, né? Mas lá no hospital a gente acaba vendo isso com muita frequência, né? Então é muito legal trabalhar esse conceito. Quer dizer, apesar de a gente estar no desfecho quase final, porque o desfecho final é o suicídio mesmo, né? Mas desfecho quase final é a tentativa de suicídio, né? E é essa que nós temos que trabalhar, né? O suicídio às vezes é um fato já consumado, né? Deixa de ser um problema médico para ser um problema médico legal, né? Então essa é uma coisa que tem. Como evitar que chegue lá, né? Então acho que isso é importante. Esse próximo bloco vai ser fundamental para a gente tentar fazer isso. Então a gente abre esse próximo bloco exatamente com o seu posicionamento, né?
Como é que a gente evita? Porque o suicídio, exatamente, eu gostei dessa sua resolução. Suicídio, médico legal, Instituto Médico legal, já se suicidou. Agora, como? Não vai para nenhum sistema de saúde. Mas nós não podemos deixar chegar lá, né? Essa é que é a ideia, né? Essa é a ideia. Não, maravilha. Como não deixar chegar até lá, viu? Isso. Mas cada processo desse que a gente emoldura, ele pode ser feito como se fosse só um programa individual. Já perceberam isso? Então, quando a gente abriu no começo do bloco, a gente começou a elencar elementos sociais e emocionais que culminam no adoecimento mental, sendo que o suicídio é o término do processo, né? Quando a coisa já está absolutamente, quando todos os outros processos falharam, né? Você viu que houve até uma inquietação, para você ver como esse tema ainda daria mais programas. Né? Deus, a questão da saúde mental daria muitos outros programas, porque você consegue mobilizar, por exemplo, a classe artística em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Né? Mas... 8. Muito bem, muito bem, muito bem. Voltamos para o nosso bloco final e fica a sensação de que esse assunto verdadeiramente pode ser voltado à tona nas próximas semanas e a gente continuar falando sobre a saúde mental, né? Os cuidados, as medicações, os treinamentos, porque é mais ou menos como os bombeiros fazem com a gente. Ó, você precisa treinar para poder salvar uma pessoa que está se afogando, você precisa treinar para salvar uma pessoa que foi picado de abelha, você precisa treinar. A gente podia fazer esse tipo de coisa. Qual que é o treinamento quando você está se afogando? Esse é o treinamento. Quando a pessoa tem um ataque cardíaco, esse é o treinamento. E quando a pessoa está com problema mental, qual que é o treinamento, né? Dr. Weber, para a gente finalizar, o suicídio, pronto, Instituto Médico legal. E para evitar, e aquela tentativa de suicídio, como é que evita? Qual que é a dica para a gente finalizar o nosso programa? Por gentileza, amigo. Então, Marcão, a tentativa de suicídio é o que a gente pega lá no HU, né? A pessoa que já tentou suicídio, e a gente tem que entender assim, qual tentativa de suicídio nós estamos falando? Nós estamos falando daquela pessoa que chega no HU ou aquela pessoa que é diabética e deixa de tomar um remédio conscientemente para tentar se matar, que é um suicídio passivo. Então são várias tentativas que aumentam a cifra alarmante que a Carol colocou, que já é grande e fica ainda maior quando a gente observa essa realidade. E aí a gente começa a perceber que nós temos um porquê de fazer isso, porque uma coisa que sempre me impactou muito, né? O que é o suicídio, a tentativa de suicídio? É um pedido de ajuda. O paciente, na verdade, está pedindo ajuda para nós, para o serviço público. Tá? Eu não quero chegar nesse desfecho do suicídio. Então, a gente observa que muitas pessoas que tentam suicídio, elas foram a um profissional, um médico, um psicólogo, antes de você tentar chegar ao desfecho. Lógico, às vezes ele não fala exatamente que está com ideia de se matar, mas a gente tem que ficar prestando atenção em relação a isso, a essa ideia. O que a gente observa muito quando a gente estuda muito suicídio, que uma grande coorte que foi feito, que uma tentativa de suicídio geralmente leva a outras tentativas de suicídio. Então aí já é um sintoma de alarme. Quando a pessoa tentou suicídio, ela tem que ter um olhar mais detalhado para evitar que essa ideia que às vezes naquele momento se tornou prevalente, mas que ela realmente possa ser cuidada, pensando sempre que o suicídio é um pedido de ajuda, a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Na verdade, eu não quero necessariamente me matar, mas eu queria uma saída para a situação, né? E alguém tem que ouvir essa demanda dessa pessoa. Então, é isso que esse olhar é muito importante, né? Então, lá no HU, a gente tem várias tentativas de suicídio por uso de remédios, o uso de drogas, de álcool, é um fator que desencadeia muito esse processo. Então, já foi comentado isso, mas eu queria enfatizar isso, porque o que chega lá no HU são pessoas que beberam e, em seguida, por impulso, tomaram remédio, ou tomaram veneno, alguma coisa que vale. Então, essa é uma característica importante. E foi muito bom você colocar, porque o suicídio já é o desfecho final. Nós temos que chegar a evitar o suicídio, você entende? Como evitar o suicídio? Lógico que uma tentativa mais violenta de tentativa de suicídio é um fator de maior gravidade. E aí entra um problema que você bem colocou, tá? Eu tenho esse problema, chego, detecto lá no HU, eu estabilizo a pessoa, mas para onde eu vou mandar esse paciente, né?
Qual o sistema de saúde que vai apegar isso? Será que realmente nós temos algumas coisas, ou será que nós temos que aprimorar o sistema de saúde para que essa pessoa que está pedindo ajuda de uma forma estranha, mas muito importante, assim, tipo, me ajude, como é que eu posso chegar a esse sistema de saúde? Então, essa acho que é a grande importância do nosso tema hoje. Muito bem. Já agradecendo a sua presença, viu, doutor Heber Soares Vargas, obrigado mesmo pela sua participação, pelo tempo que você nos dedicou e até a próxima oportunidade. Vamos ver se a gente se encontra final de semana, ou no calçadão ou no aterro. Tá bom, obrigado por tudo. Tá. Obrigado, viu, queridão? E agradecendo também vocês, viu? Obrigado às nossas doutoras aqui presentes. E a gente se encontra no próximo final de semana. Passou lá. Muito rápido, né, Marcão? Acho aqui, que a gente. Parece que a gente fica com a sensação que a gente não conversou tudo. Eu fiquei entalado. Acabei de receber do amigo meu. Eu não falei aqui, um terço do que eu queria. O Ricardo Vitorelli. Bom dia, Marcão. Desculpe nos responder antes, eu estava aqui uma semana. Cheguei agora de Londrina, de avião, no Uber, estava tocando seu podcast, Setembro Amarelo. Bela iniciativa, gostei bastante do que eu vi. Legal, olha que bacana. Que ótimo. Muito obrigado aos motoristas de Uber, viu? Obrigado, mantenham na 91,7, que esse assunto é muito importante. É muito importante. E obrigado, viu? Obrigado mesmo, Alessandra, porque a gente precisa cada vez mais mostrar que o álcool, a brincadeira com o álcool na infância, um assunto que daria pra gente conversar um monte, as Sim. brincadeiras de colocar chupeta na cerveja, deixar uma criança, eu vejo tanta gente fazer isso, e ali desperta um pouco, sabe, daquele gosto infantil. Os vapers, que é a tiririca da vez, as novas drogas. O vapor é a tiririca da vez, né? Com certeza. E penso que sim, né? Nós falamos de várias coisas e tudo isso, a mensagem também que tem que ficar clara para o nosso ouvinte é que essa pessoa identificada, ela precisa de um equipamento de saúde. E esses dados do Paraná que a Carol trouxe, eu acho que merece nós nos debruçarmos sobre eles e ver se nós estamos fazendo o nosso dever de casa aqui no Paraná. Será que a gente está fazendo o dever de casa? O dever de casa é ter, de fato, equipamentos que acolham com brevidade. Porque num caso desse que o Dr. Weber falou, eu não posso ficar esperando uma lista de espera para ser atendido. Né? É uma demanda que é a UTI da psiquiatria é essa. Entendi. Né? Há uma urgência nesse tema. Seria legal trazer o secretário de saúde também, né, para a gente conversar sobre isso, né? E a gente perceber por que no Brasil, o Paraná que tem os altos índices, não é? E obrigado, viu, Alessandra? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aberto espaço para a gente discutir especificamente esse assunto nos próximos programas. Me chama. Tá bom. Ieda, obrigado, viu, Ieda? Não ficou a sensação de que não falamos nada? Eu não falei um terço do que eu queria dizer. Né? Eu não concluí nem as coisas que eu estava falando no primeiro bloco. É muito assunto, né? Mas o que fica, né, é a ideia de que saúde mental é negligenciado, de modo geral, até pelo reconhecimento público. Muitas vezes, o que a pessoa que comete a tentativa de suicídio ou consegue, né, o que poderia ter sido feito na esfera individual é o reconhecimento da dor dele, né? Ansiedade não é frescura, depressão não é falta de Deus. Nós estamos falando de adoecimento, né? Então, quando a gente fala de doença mental, saúde mental, a gente precisa compreender que existem fatores de leviandade. A sociedade trata a doença mental com leviandade. A gente não consegue mobilizar a sociedade em torno da saúde mental. A gente consegue mobilizar a classe artística para fazer mega shows em prol de doenças físicas, o câncer, fibrose cística. Mas a gente não consegue uma consciência, ainda não consegue, uma consciência, né, das demandas de saúde mental e o quanto isso está imbricado na vida de cada um de nós. Então, suicídio é o fim do processo. E saúde mental, ações de saúde mental envolvem políticas públicas. A gente precisa de verbas para atender essas pessoas, envolve consciência social e sensibilidade, tá? De dizer para a pessoa, sim, eu reconheço a sua dor, ao invés de dizer, isso é frescura, ou isso é falta de Deus, ou isso é chilique. Muito bem, obrigado, viu, Ieda? Carolina Nicolau, obrigado, viu? Vamos continuar com as nossas ações do Hospital Vida, é importante a associação, a sociedade, estarmos juntos nesse momento,
que não é um momento só de setembro, é um momento do ano inteiro. De todos os dias, né, Marcão? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu acho que exatamente aquilo que o Júlio falou, né? Esse momento aqui, esse espaço que você nos dá é um espaço onde a gente consegue atingir o maior número de pessoas, e quanto mais pessoas identificando, reconhecendo, falando sobre a saúde mental, sobre a doença mental, nós teremos por aí muito mais chances de diminuir esses índices aqui no Paraná. E uma coisa que eu quero levantar também é o estigma, né? Então, o estigma é uma marca que a pessoa fica. Então, aquela coisa assim, olha, aquele ali é louco, ó, ele toma remédio. Então, isso é o que tem que acabar, né? Porque a gente está numa sociedade onde hoje, em torno de 3, né, pessoas, a 4 pessoas, aumentando para 4 pessoas, estarão, né, ou estiveram fazendo um tratamento de saúde mental. Então, amanhã pode ser com a gente mesmo. Muito então, bem. Vamos nos atentar. Ter compaixão. Muito bem. Estamos terminando mais um podcast Marcão Careca, com a sensação que esse assunto ainda vai render muita conversa. Até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Valeu, até mais.